Hoje o nosso bate-papo é com uma voz poderosa do rádio e da TV brasileira. Voz de chamadas, teasers e assinaturas do canal Fox Sports. Ele também é mestre de cerimônia do Palácio Guanabara, do estado do Rio de Janeiro. Ele também já trabalhou na JB-FM, que é uma das grandes emissoras de rádio do Rio de Janeiro, além da Tupi e outras grandes emissoras. Quer saber quem está por trás dessa voz? Acompanhe então o 20º episódio de podcast Voz no Ar. Antes de começar, ouça agora um pequeno trecho da sua voz. Para você que gosta de futebol, gosta de esporte, com certeza você já ouviu essa voz. Confere aí. Começa agora no Fox Sports, mais um jogão de bola com a equipe que faz você torcer muito mais. Narração de Marco de Vargas. Comentários de Rodrigo Bueno. A partir de agora, prepare a sua torcida. Já estou com ele aqui, Gustavo Vargas. Seja bem-vindo ao nosso 20º episódio de podcast Voz no Ar, que é distribuído pela Linsplay em todas as plataformas de áudio disponíveis, como Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, dentre tantas outras. E agora também estamos no YouTube. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por ter aceito o convite de estar participando deste 20º episódio de podcast. Eu que agradeço, João. Eu acho que é um número muito relevante, né? Muito interessante, né? Desse 2020. 2020. 2020, com certeza. Do episódio número 20, eu acho que quem ganha aí sou eu, com certeza, irmão. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Gustavo. Seja bem-vindo. É isso aí. O pessoal está acompanhando a gente aí no YouTube também, na plataforma de áudio, Deezer, Spotify, dentre tantas outras, como eu já anunciei. Fiz uma pequena apresentação sua já no começo do nosso episódio de podcast. Eu queria saber de você, Gustavo, você está em qual região do Brasil? Região Sudeste, né? Eu sou carioca da Gema. Oh, que maravilha! Nascido e criado e vivi a vida toda aqui no Rio de Janeiro. E o Gustavo, antes de ter esse contato aí com rádio, com a locução publicitária na TV, você é professor, Gustavo? Sim. Inicialmente professor de inglês e depois acabei me especializando em português. E aí fui fazendo as duas coisas e dei aula, na verdade, dos 19 aos 42 anos. E com 28 é que eu comecei realmente na locução profissional de maneira mais regular, né? E aí eu queria que você contasse um pouco da sua passagem pelo rádio. Parece que você fez uma visita na casa de um amigo e ele te instigou a entrar dentro do rádio por conta da sua voz. Conta pra gente essa história. Foi, João. O que acontece? Além do magistério, eu sempre gostei muito da língua inglesa. E aí, desde pequeno, gostava de cantar em inglês e tudo. Aí me formei muito cedo pelo curso de inglês. E isso ajudou muito na musicalidade. Eu tive a oportunidade de mostrar uma composição minha para o grande compositor. Quem é que viveu os anos 80, 90 e não se lembra de Paulo Massadas, né? Eu tive a oportunidade de ir à casa dele para mostrar uma Lembrando composição. O pessoal aí que está acompanhando, Paulo Massada, ele é compositor da dupla Michael Sullivan e Massada, né, o Gustavo? Paulo Massadas, Michael Sullivan e Paulo Massadas, isso. E aí eu fui lá mostrar a música para ele, na tentativa de colocar essa música para ser gravada, né, ou pela Xuxa ou pelas Paquitas. E foi aí que ele me incentivou. E ele disse, olha, você tem realmente aí boas músicas, não canta mal, mas se eu fosse você, eu acho que eu tentaria, eu investiria na carreira de locutor. Nesse dia caiu a ficha e 2 anos depois eu tive a oportunidade de começar um curso de locução
onde o coordenador desse curso, que se chamava também Paulo, né? Só que esse era o Paulo Martins, que foi um grande nome da rádio aqui no Rio de Janeiro, das rádios Cidade, da Alvorada FM, né? Então, o Paulo me deu a oportunidade na minha primeira rádio, que foi a Tupi. Além de ser meu professor, ele era coordenador da Rádio Tupi e ele me levou. Durante o início do curso já, eu comecei a trabalhar lá como locutor. Isso em 1995. 1995. Você teve uma passagem também pela JB-FM aí no Rio. Foi. Na verdade, eu quase um ano depois, praticamente um ano depois de ter saído da Rádio Tupi, eu comecei cobrindo férias lá na Rádio JB, e esse JB é de Jornal do Brasil, né? Ela era conhecida como uma rádio clássica, rádio de músicas ambientes bem requintadas, era Rádio Jornal do Brasil FM Estéreo, que virou JB FM, né? Bem modernizada e tocando músicas clássicas, né, do pop americano, Stevie Wonder, Barry White, Michael Jackson, Tina Turner e também da boa MPB, né, daquela MPB também mais elitizada, que é Caetano, Gil, Bethânia, Ivan Lins, e aí eu mixando isso, né, uma nacional, uma internacional, eu tive a oportunidade de fazer um bom tempo lá na JB. Né? A minha rádio favorita, até hoje é a favorita para se escutar aqui no Legal. Rio de Janeiro. E dentro desse mercado de locuções também, você já está há vários anos como mestre de cerimônias do Palácio aí do Guanabara, no Rio de Janeiro. Queria que você contasse um pouco dessa história também, Gustavo. Eu sei que tem várias passagens, eu achei bacana até a gente conversando aí nos bastidores. Você já praticamente já participou de grandes convenções, de fazer a cerimônia com grandes líderes mundiais, até aí no Rio de Janeiro. Inclusive uma passagem aí pelo Rio, no Palácio do Guanabara, o Papa, né? E eu vou colocar agora para o pessoal que está acompanhando a gente, até uma surpresa para você. Eu encontrei alguns fragmentos de vídeo aqui de você proferindo o cerimonial no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar aí, Gustavo. Legal, obrigado, João. E Sua Santidade, o Papa Francisco. Pedimos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos os hinos do Vaticano e o hino nacional brasileiro. Podem tomar seus assentos. Senhoras e senhores, a Presidenta da República. Senhoras e senhores, Sua Santidade, o Papa Francisco. Esse é o Gustavo. Lógico que a referência ali são as pessoas que estão participando dentro desse cerimonial. E a voz que você acabou de ouvir dentro desse cerimonial é a voz do Gustavo. Eu queria que você contasse um pouco aí desse mercado de cerimônias também, Gustavo. Olha, nós estamos passando aqui por um momento de totais mudanças nisso. Por quê? Porque, primeiro, que nós estamos vivendo um momento onde a aglomeração está sendo proibida, né? Então, quando nós temos alguma cerimônia hoje em dia, devido à pandemia que estamos vivendo, ou ela está sendo via web, né? Está sendo cerimônia online, não presencial, ou então elas estão sendo com muito menos gente, de preferência ao ar livre. Essa eu já fiz. Essa ao ar livre tem umas 3 semanas que eu cheguei a fazer aqui no interior do estado, em Barra do Piraí, que foi a inauguração de uma UPA 24 horas, né? Unidade de Pronto Atendimento, UPA. E foi muito interessante que todo mundo de máscara e a gente de terno e gravata lá, os políticos, né? Porque é cerimônia política,
governador, deputados, secretários e o mestre de cerimônias, destacado fora do palco, de terno gravata e máscara, falando no microfone com máscara. E as personalidades do cenário político do mundo aí que você já teve, não contato de repente ali, de bater um papo, mas já teve o convívio, que eu achei interessante essa história sua também, Gustavo. Olha, a gente esteve conversando sobre isso. Além dos próprios ex-governadores, que você já está, acho que 13 anos. 11 anos. 11 anos. Já passou por 3 governadores aí no Rio. Sim. Passei, já estou no 3º governador e tive a oportunidade de, você mesmo já mencionou e o pessoal assistiu aí, acho que um dos momentos mais lindos da minha carreira foi exatamente fazer uma cerimônia que foi a mais trabalhosa de todas. Nós tivemos que chegar lá quase 12 horas antes de acontecer uma cerimônia que foi tão curta, mas foi muito significativa, que foi com a ex-presidente Dilma Rousseff e o Papa Francisco. Foi a primeira cerimônia dele como Papa numa visita a um país da América Latina, que foi o Brasil, e foi lá no Palácio, a sede do nosso governo, onde eu sou baseado como cerimonialista, e eu tive essa honra de apresentar essa cerimônia aí de chegada dele ao Brasil. Mas teve uma também, que eu acho que a gente conversou, que foi muito significativa para mim, que foi nos meus primeiros meses como mestre de cerimônias, que foi o 3º Fórum da Aliança das Nações. Nesse dia, eu tive atrás de mim uma sequência de políticos, né, de líderes, né, políticos do mundo todo, e além do meu governador da época e do presidente da República na época, o próximo na sequência deles era o presidente da ONU e logo depois um ex-primeiro-ministro de Portugal, e naquela manhã e na tarde também, que foi o dia inteiro essa cerimônia, que foi conduzida em inglês, graças a Deus eu tive essa oportunidade, estavam também o presidente da Síria, estava ex-presidente, né, já até falecido, e estavam também o ex-presidente Evo Morales e a ex-presidente Cristina Kirchner, entre bacana, vários até outros. você fala depois, a hora que acaba o cerimonial, todos eles ali foram te cumprimentar pelo trabalho apresentado também, né? Alguns sim, passaram por mim e foram lá estender a mão para a gente conversar, para a gente, enfim, é uma formalidade que a gente espera, né? O protocolo diz que nós devemos esperar a autoridade nos cumprimentar. Então, algumas delas vieram e eu tive essa honra aí. Televisões do mundo todo conduziram, transmitiram, né? Transmitiram, né? Quem conduziu a cerimônia fui eu. Sim. Perdão. Eles transmitiram essa cerimônia para vários canais de TV do mundo todo. E isso acho que foi talvez mais marcante do que a minha primeira realmente cerimônia internacional, João, que essa eu não te contei, não tinha te contado. Eu tinha 1 mês só de Palácio Guanabara quando eu fui convidado para ir conduzir uma cerimônia durante um almoço onde estava presente o também já falecido primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres. E aí essa cerimônia foi toda em inglês, aí o governador discursou em inglês, o secretário da Casa Civil da Prefeitura do Rio e o ex-prefeito também, né, que era a casa dele, na verdade, essa cerimônia, esse almoço foi no Palácio da Cidade, que é a sede da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E 2 horas depois, João, você sabe onde eu estava? Eu estava, amigão, no Morro Dona Marta, recebendo ninguém mais, ninguém menos. O nosso governador estava recebendo
junto com a escola de samba local e tudo, estávamos recebendo a grande estrela pop internacional, Madonna. Caramba, meu, olha que bacana. E esteve presente próximo ali com a Madonna, pegou na mão da Madonna também. Não peguei na mão da Madonna, não. Não houve nem chance e nem desejo disso. Que pena. E aí você falando da parte de mestre de cerimônias, como que você teve o início de entrar para esse tipo de trabalho aí, sendo professor de inglês? Como é que foi o seu contato? Alguém te apresentou? E até mesmo vendo numa entrevista sua, você fala que o mestre de cerimônias ali do Palácio Guanabara não é concursado, é parte técnica mesmo. Então, como você teve esse contato e esse início para entrar como mestre de cerimônias aí há 11 anos já no governo do Rio de Janeiro? Olha, a minha história como mestre de cerimônias tem uma peculiaridade muito interessante. Aos 23 anos, eu comecei a fazer cerimônias de 15 anos, né? Eram debutantes originalmente. E a maioria em peso delas aqui pela Ilha do Governador, que é um bairro do Rio de Janeiro, onde a dona da empresa que promovia essas festas, a cerimonialista, ela era moradora de lá e eu morava bem perto. E como a voz era boa para isso e a leitura era boa, eu comecei a fazer. Cheguei a fazer bodas de prata também. Sabe de qual instituição, João? Qual? Você já contou nos bastidores para mim, né? Mas conta para o pessoal aí, que bacana. Rotary Club, né? Cheguei Rotary a fazer. Club. Exatamente. E aí eu fiz 2 cerimônias de bodas de prata de uma das sedes, aliás, de 2 sedes, né? Do Rotary Club. E depois, quando eu comecei em rádio, em 95, isso nos abre um campo, porque, na verdade, quando você faz uma rádio informativa como a JB-FM, e depois a primeira foi a Tupi-FM, tudo, a gente lê tanta notícia que a leitura séria, a leitura mais formal, ela fica mais fluente para nós. Então, eu comecei a fazer cerimônias corporativas. E um dia, durante uma cerimônia dessa aqui para a Federação de Transporte do Rio de Janeiro, eu conheci um dos mestres de cerimônia do governo do estado do Rio. Na época era Eduardo de Carvalho. E aí ele gostou do meu trabalho, gostou também do currículo, né? De saber mas aí você apresentou algum portfólio para ele ou foi conversando mesmo? Ele gostou da tua voz? Foi conversando. Foi conversando, exato. E aí ele me deu o caminho das pedras, eu procurei a subsecretária até então, a subsecretária da área de cerimonial do governo, e eu fiz 2 testes. Eu participei de 2 cerimônias como teste, e parece que o governador, então, da época gostou, e aí eu fui nomeado. Então, o cargo é técnico, né? E eu acho que até a facilidade para você, até te contar agora, você é uma pessoa bem tranquila, calma, e acho que isso ajuda muito, bastante atencioso. O nosso primeiro contato, eu estava fazendo uma live no Instagram com um grande amigo da cidade de Araçatuba, uma mega voz também, ele já participou de um dos episódios de podcast, o Márcio Leandro, até mandar um abraço para ele. E aí você, no nosso bate-papo ali no Instagram, você, que bacana, gostando e tal, e se identificou que você faz algumas chamadas, teaser e assinaturas dentro do canal Fox Sports. E até eu queria que você contasse alguma coisa, como você iniciou dentro do canal Fox Sports. Você é apaixonado por aquelas locuções de cinema, inclusive dos filmes americanos, e aquilo te destacou, te incentivou. Conta um pouco para nós aí, Gustavo. O João tem uma memória, hein? Eu tô realmente... Eita, profissionalismo, João. Que bom, obrigado, rapaz, Gustavo. Que achado. Eu que agradeço, amigo. O que acontece? A voz grave vem já desde cedo. E junto com a questão do amor pela música, pelo cinema, quando a gente às vezes assiste alguns filmes
Eu não lembro, acho que você tinha dito para mim o nome do locutor. Eu até fiz uma pesquisa, filme, né? Eu achei 2 grandes nomes que você fala daquele vozeirão, aquela coisa rouca, né? E você acabou fazendo um piloto e jogou dentro de um site. Se eu não me engano, não sei se foi essa referência que você ouviu dos Estados Unidos, provavelmente é o Don LaFontaine ou Red Pepper. É um dos dois, sim. Eu não lembro. Eu separei até um trecho qual. aqui para o pessoal conhecer um pouco. Eu vou passar um trecho do Red Pepper, que é a voz que te inspirou. Vou convidar o pessoal para assistir. Yeah, this is Armageddon. Okay. So you start with, life is short. Love is forever. But you never know what the future holds until it hits Armageddon in cinemas now. Foi esse locutor, Gustavo? Eu acho que foi. Porque a gente ouve tanto, e tem muito tempo que eu não ouço, mas ficou realmente marcado. E eu disse, eu quero fazer uma coisa parecida. E aí aproveitei um filme que já tinha passado há muitos anos, até para evitar problema, né, com a distribuidora, com direitos autorais, e coloquei lá no site onde eu hospedei essa locução, que era uma locução fictícia, que não valeu comercialmente. Eu criei o texto, um músico e produtor profissional me ajudou com a trilha, ele criou uma trilha realmente de ambiente caótico, de ataque extraterrestre à Terra, né? Enfim, e você lembra qual era o tema desse conteúdo que você gravou? Sim, Armageddon. Um filme com o Bruce Willis, o Ben Affleck e a Liv Tyler. E como é que você gravou isso aí, Gustavo? Foi assim. Columbia International TriStar presents Ben Affleck, Liv Tyler and Bruce Willis in Armageddon. Has the world really come to an end? Armageddon. When there's no way out to humanity, they might be the only solution. Armageddon. Coming to a movie theater next to you, if there's any time left. Perfeito. Pode até trocar esse locutor dos Estados Unidos e contratar o Gustavo Vargas para fazer esse conteúdo. E até agora, por conta dessa crise, pelo home office, tá fácil, Gustavo. Pela sua facilidade de se comunicar em inglês e esse baita vozeirão, parabéns para você. E outra Obrigado, coisa, eu separei um trecho aqui, você gravou uma chamada também para os cinemas, que foi disponibilizado dentro do Fox Sports. Você lembra qual foi? Sim, algumas, né? Mad Max. Sim. Vamos ouvir? Vamos apresentar para o pessoal. Vamos ouvir. Vamos apresentar para o pessoal. A ação eletrizante chega com Mad Max, Estrada da Fúria. Apresentado por Mad Max, Estrada da Fúria. 14 de maio nos cinemas. Que chamada maravilhosa, Gustavo. Ficou sensacional, cara. Parabéns. Num tom ainda mais soturno que esse, né? De uma coisa até meio de... como se fosse quase que terror, né? Algo bem caótico mesmo, né? Bacana. Perfeito. E essa técnica de impostação vocal, de colocar as vozes, como que você se descobriu e se adaptou para isso, Gustavo? Portanto, é que você começou ali um pouco tarde para o rádio e para a televisão. Como que você foi se descobrindo com isso? Sim, eu já gostava bastante. A gente tinha uma maneira de brincar com isso bem peculiar. Os amigos que gostavam muito de rádio criavam vinhetas, vinhetas até meio maliciosas, né? Criando brincadeiras do tipo oferecimento, né? Fazendo as assinaturas. E aí a voz grave já, naturalmente bastante grave, eu comecei a perceber que dava para fazer isso. E eu acho que a gente, num papo nosso, né, João? Eu disse para você que desde cedo, quando a voz engrossou, começou aquela brincadeira dos colegas de chamar
de me apelidar por Barry White. Barry White. Como é a voz do Barry White? Você faz muito bem também, viu? E você assistiu? Eu assisti. Fica assim. I never take anything for granted. Only a fool, baby, takes things for granted. And just because it's here today, it could be gone tomorrow. And I guess that's why, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. E por aí vai. Maravilha, Gustavo. E o pessoal tá comentando aqui nos comentários do YouTube, falando da sua belíssima voz. E até vou aproveitar e pedir pro pessoal que eles acabam assistindo o vídeo, não curte, não deixa mensagem e acaba não seguindo o canal. E toda semana é publicado um novo episódio de podcast. E eu tento trazer sempre grandes profissionais para estar participando com a gente e para você conhecer quem é a personalidade por trás dessas vozes também. Que isso é bacana, que às vezes você ouve muito, como o Gustavo, aí você que é apaixonado por futebol, com certeza já ouviu a voz dele aí na Fox Sports, em grandes chamadas de jogos, da NASCAR também, Fórmula 1, tantos outros episódios que ele grava aí, sendo uma das vozes de chamada, assinaturas e teasers dentro da Fox Sports. Ô Gustavo, sim, irmão. Uma outra coisa também que eu queria perguntar para você, você hoje, para gravar para Fox Sports, há necessidade de ir em algum estúdio? Você chegou a gravar em algum estúdio ou você montou o seu próprio home studio para poder mandar e enviar esses fragmentos de áudio para o canal de TV? O Fox Sports, né, aproveitando o gancho do que nós estávamos falando sobre o Armagedon, foi esse comercial, na verdade, esse trailer, né, que eu bolei, né, um trailer fictício do Armageddon, que chamou a atenção do coordenador artístico do Fox Sports, Alex Mendes, que hoje está em outro canal e tudo mais, mas é um amigo muito querido, e ele me pediu, ele disse, olha, te achei no determinado site lá com esse trailer de filme e a gente vai ter uma pegada dessa. Isso foi final de 2011 para 2012, quando o canal estreou aqui no Brasil. Mas desde 2009, eu já vinha gravando de casa, João. Aqui no Rio de Janeiro, acho que em vários lugares, os estúdios estão cada vez mais para ganhar tempo, pedindo a locução flat, que os locutores se capacitem, né, consigam fazer os seus ambientes em casa e eles finalizam, né? As produtoras finalizam aquilo que a gente pode captar em casa com um equipamento exatamente, né? Esta é a maneira correta, até os locutores que acompanham a gente aqui acaba colocando plugins, periféricos dentro da gravação e manda aquele off totalmente distorcido. E a produtora acaba não tendo nenhuma forma ali de agregar o áudio dentro daquele conteúdo que ele quer. E às vezes o áudio fica fora do padrão ou acaba até distorcendo e estragando. Então, correto, até você aí, Gustavo, que eu sei que você está fazendo o curso de RPV com o Laurence. RVP. Com a Regina e o Laurence, que já participou do episódio anterior também. E acho bacana você sempre se especializando também, fazendo vários cursos. Já participou de um curso com o Lauleta em São Paulo também. Voz à obra não? O workshop de locução natural, Voz à Obra. Voz à Obra. Nicola Lauleta, isso. Grande mestre. Um abraço para ele aqui também. Vamos ver, fazer um convite para ele, se ele acompanhar o nosso podcast aí, para ele bater um papo com a gente, passar todo esse conhecimento que ele tem dentro do Ecos Studio. Produziu sempre grandes comerciais para todo o Brasil aí, com grandes vozes, grandes locutores também, assim como a sua voz, Gustavo. Gustavo, querido, obrigado. Vou soltar mais um take aqui de uma apresentação sua da Fox Sports para o pessoal poder acompanhar. Vamos lá. Joia. Do dia 20 a 26 de agosto, você vai ver lindas paisagens brasileiras e muita poeira, lama e adrenalina no mesmo lugar.
da tarde, os competidores vão suar, se superar, esquentar os motores e pisar fundo no acelerador no Rally dos Sertões 2018. Ao vivo e exclusivo no Fox Sports 2, a Casa da Velocidade. Maravilha, Gustavo. Esse é o belíssimo trabalho que você que é apaixonado por esportes, a Fox Sports, que é um canal fechado da TV por assinatura, e você que é apaixonado, com certeza você acompanha a Fox Sports, que acho que é um dos canais de esportes com maior grandiosidade, não só no Brasil, mas ele existe em outros países também. E o Gustavo Vargas aí fazendo parte desse casting de locutores dentro do Fox Sports, juntamente com outro amigo locutor também. Qual é, Gustavo? Ele é Fernão Lacerda, aí do interior de São Paulo. Que bacana. Me foge agora a cidade, eu sei que é interior, né? Mas, assim, uma grande voz também. Ele é ator de formação, ator teatral, ator de comerciais e tudo. Um bom colega. Nós estivemos pessoalmente apenas uma vez, mas de vez em quando, e ele realmente manda muito. Fernão Lacerda. Muito bem. Sim. Gustavo, deixar suas considerações finais aí. A gente está chegando no final de mais um episódio, o 20º do ano de 2020. Agradecer mais uma vez pelo seu aceite, um bate-papo descontraído. Não é uma entrevista, né? É um bate-papo sem formalidade. Eu acho muito bacana que o podcast proporciona a isso, e mostrar para as pessoas quem está por trás de cada uma dessas vozes que a gente costuma ouvir dentro do mercado publicitário, em rádio, dentre tantos outros componentes aí, empresas, enfim, dentro do mercado de áudio. Se você quiser deixar o seu contato também, como as pessoas quiserem te encontrar para te contratar com locuções publicitárias também. Bacana, lembrando que claro, você encontra a voz do Gustavo, um portfólio dentro do site da playb.com.br. Tá lá todo um portfólio dele. E se você quiser deixar o teu contato também, fique à vontade, Gustavo. Com certeza, querido. Bom, então, telefone prefixo 21, que é Rio de Janeiro, né, capital, 21, né, 985-52-4510, 985-52-4510, né, 10. Maravilha. Você que entrar em contato com o Gustavo, fala que assistiu ele nesse podcast aqui do YouTube, para dar uma referência também, que fica bacana, para a gente ter um feedback, né, Gustavo? Sim, e-mail Gustavo Vargas Locke, as 3 primeiras letras de locutor, LOC, Gustavo Vargas Locke, tudo junto, @gmail.com. E lá no Instagram, eu tô como Gustavo Vargas Legustavoice, que é o nome da minha empresa, Legustavoice, Gustavo Vargas Legustavoice. Você me acha lá e me siga no Instagram, que acho que vai gostar bastante. Tem muita coisa boa lá. Vai mesmo, e eu já estou seguindo também. E você, vou aproveitar o convite e chamar você para seguir o nosso canal de YouTube também, Playb Produtora. Você pode buscar na plataforma de áudio favorita também. Se digitar no próprio Google, Voz no Ar, você vai encontrar o nosso podcast e todos os nossos contatos também. Mais uma vez, Gustavo, muitíssimo obrigado. Foi um bate-papo bem bacana, descontraído, e adorei conhecer a voz das chamadas e das assinaturas da Fox Sports. Obrigado, Gustavo. Torcemos juntos. Obrigado, João. Valeu, obrigado a você também que está acompanhando o nosso canal de YouTube até esse momento. Fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um episódio do Voz no Ar, aqui da Playb Produtora, distribuído pela Linsplay. Grande abraço. Outro grande. Obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu.
Você já deve saber que conteúdo em vídeo já não é mais tendência, é realidade. E quem não está investindo nesse tipo de conteúdo está perdendo tempo e dinheiro. O alcance e o engajamento desse tipo de conteúdo é muito maior do que qualquer publicação em texto ou imagem nas mídias sociais. Gravar vídeos com celular já é bem legal, mas fazer isso com qualidade causa muito mais impacto, gera mais credibilidade. Afinal, vivemos em uma época que a internet é imagem em movimento. Está precisando de produção de conteúdo em vídeo para o seu negócio, o seu treinamento, o seu curso, a sua igreja ou qualquer que seja o seu projeto para 2020? Entre em contato com a Playbee Produtora 3532-4677, pois o desejo é seu e a criatividade é nossa.